Olá, boa noite. Você, internauta, que tem nos acompanhado nesse bate-papo semanal. Quero agradecer a audiência e pedir mais uma vez que você dê o seu joinha e se inscreva no nosso canal, que é importante não apenas acompanhar, mas também dar esse apoio para que a gente consiga e possa promover mais debates, mais entrevistas, enfim, fazer desse espaço, como eu sempre digo, um espaço de debate democrático para todas as correntes. Tá? Eu hoje tenho uma convidada muito especial, amiga de faculdade, conheço a Jaice há muito tempo, mas antes de apresentá-la, eu gostaria aqui de falar um pouquinho, o currículo da Jaice é muito extenso. Mas, e antes de dizer que seja bem-vinda, minha amiga Jaicilene, nós vamos falar um pouco de tudo hoje. A Jaice é uma pessoa muito envolvida nas questões de gênero, raça, enfim, a questão da luta pela democracia e defesa das minorias, e também envolvida em muitos projetos aí pelo interior do Acre, enfim. A Jaicilene Maria da Silva, eu vou dizer aqui o que ela me passou. Jaicilene Maria da Silva Brasil é uma mulher negra, amazônica, acreana, socióloga, formada pela Universidade Federal do Acre, licenciada pela Faculdade Noroeste de Minas Gerais, tem especialização em gestão de estratégia política pela Universidade, a Unicamp, a Universidade de Campinas, é militante de direitos humanos, formada pelas experiências profissionais adquiridas no Centro de Defesa dos Direitos Humanos e Educação Popular, o CEDEP, nos idos de 2000, foi coordenadora do Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, Provita Acre, de 2009 a 2013, né, Jais? Coordenou a campanha municipal de Rio Branco sem racismo nos anos 2013 e 2014. E desde 2015 vem acumulando experiência como professora de Sociologia no ensino médio, em escolas públicas, bem como em curso de pós-graduação. Atualmente se dedica às pesquisas, palestras, rodas de conversa, voltadas para ressignificações das questões de gênero, raça, classe e pauta do racismo ambiental. A socióloga também é membro do Movimento Negro Unificado, o MNU, do Acre, e acrescenta aos seus fazeres a potência da cultura popular, sobretudo a produzida na Amazônia. Depois de ler esse... E tem mais coisa aí que ela não colocou aqui. Mas, Jaicilene, que prazer te receber aqui nesse nosso bate-papo. Queria dizer que seja muito bem-vinda. Você é uma figura ímpar nessa luta que a gente sabe que se trava no Acre. E esses últimos anos não têm sido muito bons, mas eu acho que a gente hoje vai aproveitar para falar do futuro, né? Vamos falar muito do passado. Do passado a gente vai falar de experiências exitosas. E do futuro da esperança, você que é muito envolvida nessa questão mesmo de violência contra a mulher, defesa das minorias, enfim, o movimento negro, a questão da cultura popular. Como é que você... Isso não é uma pergunta, porque, gente, a gente sempre fala que isso aqui não é um programa de entrevista. Isso aqui é um espaço para bater papo. Mas eu acho que é interessante ouvir de você, e eu acho que o nosso internauta também tem curiosidade. Passado esses anos sombrios, nós estamos agora em 2023, um novo governo, o governo recentemente aprovou essa nova estrutura administrativa do governo, apesar dos atropelos, mas enfim, nós temos uma estrutura em que os ministérios abriram para a questão racial, a questão indígena, apesar que, né, a gente não vai aqui entrar em detalhes do que foi retirado em termos de poder de ação do Ministério do Meio Ambiente e dos povos indígenas, mas é óbvio que nós vivemos um novo momento. Como é que você está vendo isso hoje? Tem como ter esperança ou é muito cedo para falar que a gente vai entrar num novo ciclo na questão da defesa das minorias, a questão do racismo e mesmo dessa cultura popular que foi tanto alijada nos últimos anos? Seja mais uma vez bem-vinda, minha querida. Bem, responsabilidade, né? Quando eu olho para cá. Bom, responsabilidade. Eu ouvi você, Nilson, um amigo, e isso é um fator de ânimo que me fez querer estar aqui hoje para conversar com você. E é bacana a gente conversar sobre política, e política implica ser a nossa vida, né? Eu acho que a gente tem que deixar isso escuro aqui. Nossa vida implica em política. Isso aqui, essa movimentação nossa, hoje de manhã a gente já fez
várias movimentações políticas em casa com a família, ou conversando com o vizinho, ou no trabalho. E isso é bacana, a gente falar dessa palavra política linkada à nossa vida, porque as pessoas não compreendem muito e deturpam muito, né, o sentido do que é a política. E essas questões que você me pergunta, envolvendo direitos humanos, eu gosto de falar isso, né, porque você tem um guarda-chuva grande, você tem um elemento maior e você tem várias pernas, como se fosse uma árvore, né? Você tem o tronco dessa árvore, e eu chamo que é o alicerce, que são os direitos humanos, tudo que a gente conquistou até hoje, vai conquistar, e principalmente que a gente batalha muito para não perder o que a gente conquistou. Eu sempre gosto de dizer isso. Eu sou uma pessoa muito esperançosa. A gente não pode perder a esperança, né? Eu acho que se eu parar para pensar hoje no auge, assim, do meio século de vida que eu tenho, né? E eu olhar para trás, quando eu era a criança, quando eu me tornei adolescente, jovem, adulta, entrei na universidade, e eu parar para avaliar como era a minha caminhada e os espaços que eu, nessas etapas da minha vida, eu circulei, muita coisa mudou, né? E uma coisa que eu gosto de falar é que são das possibilidades, professor Nilson, que a gente tem hoje, com acesso à mídia, com livros, né? Apesar de que a gente sabe que o brasileiro, a brasileira tem dificuldade de acessar livros, mas a gente tem inúmeras possibilidades da gente se informar, principalmente com essa tecnologia. E, ao mesmo tempo, a mídia, de uma certa forma, apesar dos pesares, coloca possibilidades, reverbera ações traduzidas em propagandas, nas próprias novelas, nos próprios filmes, e isso são possibilidades de tocar as pessoas, fazer as pessoas refletirem, e eu penso que quando a gente pensa em minorias, que não são as minorias, são as maiorias, né? A gente fala minorias porque essas pessoas não conseguem acessar direitos humanos como uma pequena minoria que comanda essa maioria, principalmente economicamente, acessa. Mas eu vejo que muita coisa melhorou, muita coisa melhorou. Então, eu falo sempre que o importante é a gente. Conhecimento é alimento, né? Eu penso que a gente que forma opinião, principalmente que estuda, que gosta de pesquisar, que é um curioso ou uma curiosa eterna, a gente forma opinião e a gente impacta a vida das pessoas, da juventude. Eu vejo você como professor, você faz a diferença na universidade. Por onde eu passo, eu procuro, através da sociologia, da educação popular, casando a sociologia com a cultura, com a arte, com a potência que é o lugar que a gente vive, que é a Amazônia. Eu gosto sempre de dizer que eu sou uma pessoa, primeiramente, amazônida. Depois eu sou uma pessoa acriana e que mora no norte do Brasil. Mas primeiro eu sou uma pessoa da Amazônia. E eu acho que isso é você demarcar território, é você valorizar esse lugar que você vive, que muitas vezes, pelo processo de colonialidade que a gente sofre, constantemente sofreu, a gente desvaloriza esse ser amazônida, viver na Amazônia. A gente passa a não ver e enxergar as potências que a Amazônia tem e o que nós, inclusive, intimamente, né, espiritualmente, enfim, carregamos, né, vivendo aqui nesse lugar. Então, eu vejo que, infelizmente, geograficamente, a gente tem muita invisibilidade, principalmente política, não é? Se você parar para pensar na ocupação das pessoas, nos grandes espaços de poder, quando você pensa, por exemplo, no próprio governo federal, quando você pensa em pessoas de renome na medicina ou na própria ciência, enfim, pessoas que movimentam o conhecimento para o mundo ou no Brasil de lá. É muito difícil você ter uma quantidade significativa de pessoas da Amazônia.
E aí, essa Amazônia produz? Essa Amazônia tem tecnologias ancestrais? Claro que tem. Mas aí a gente tem que lidar com essa invisibilidade, com esse muro, né? Que eu considero um muro socialmente de desigualdade, né? De invisibilidade, que está atrelado à invisibilidade regional, mas também eu não posso deixar de falar na invisibilidade que implica no racismo, né? Que aí reverbera nos povos tradicionais, originários, indígenas, as pessoas pretas, enfim, que também circulam na Amazônia e são grande maioria. Eu acho que, pegando um pouco aí dessa sua fala, a gente recentemente você estava comigo na universidade na segunda-feira? Sim. Aquela moça representante do Itamaraty, que veio fazer a Patrícia, veio fazer a palestra, ela, uma amazônida também, né, de Rondônia, e eu acho que ela tocou num ponto que, de certa forma, eu posso fazer uma aproximação com o que você falou. Nós representamos mais de 40% do território nacional, e aí ela fala num caso específico do Itamaraty, ou seja, da carreira, da diplomacia brasileira, que não há, praticamente ela na verdade, 0,0000 alguma coisa por cento digamos, desse corpo técnico da diplomacia brasileira. E nós representamos aqui, a Amazônia representa mais de 40% do território brasileiro. Por outro lado também, quando você fala de tecnologias populares, tradicionais, é impressionante como essa subrepresentação que nós temos a nível nacional, eu estou dizendo a Amazônia como um todo, não estou me referindo só ao Acre, mas como a dificuldade que você tem para levar um debate para o debate nacional representantes da Amazônia. Normalmente a gente ouve da Amazônia, falar pela Amazônia, de pessoas que fazem trabalho, mas que são de fora. Vêm para cá, fazem pesquisa e vão, de certa forma, obviamente, com toda boa intenção, mas eu sinto que essa representação, essa baixa representação do ponto de vista, e estou falando de qualidade também, né? Não é só de quantidade. A questão política, a questão em carreiras, por exemplo, como a diplomacia, nós estamos falando da Amazônia, que hoje é o assunto mais importante. O Brasil, se tem uma condição de ser potência em alguma coisa, é no meio ambiente. O Brasil tem que ser esse protagonista. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que em fóruns mesmo nacionais e internacionais, poucos são os representantes dessa região do Brasil para falar. Como é que você vê essa subrepresentação nesses fóruns nacionais e internacionais? Então, hoje eu estava fazendo uma pesquisa porque eu fiquei sabendo desde a semana passada, enfim, de toda a tramitação que o governo, né, estava fazendo junto à ONU de a COP30 ser em Belém em 2030, certo? A COP, que agora recentemente foi no Egito. E aí eu pergunto para você já parou para pensar quantas vezes a COP ela aconteceu em alguma cidade da Amazônia, por exemplo? Você tem essa informação? Não. Não. Então, nunca aconteceu. É a primeira vez. É a primeira vez. Então, eu acho que isso é para a gente refletir. E o que a gente está discutindo, o que significa a COP? Né? A COP é tipo um ajuntamento de partes, e essas partes vêm do mundo inteiro para discutir a questão climática para o mundo, né? E desde a década de 90 isso ocorre. E aí eu fui pesquisar e eu vi que, vou pegar aqui uma cola, você me dá licença. Claro. E que a COP será no Pará, né? Muito importante para a gente discutir as questões climáticas. Mas na América Latina, somente a COP4 e a COP10 ocorreram na Argentina, vejam bem. E também, para minha surpresa, eu descobri que a COP, que foi a 20, aconteceu no Peru. Então, você tem 2 vezes na Argentina, 1 vez no Peru, e agora, em 2030, você vai ter a realização da COP em Belém do Pará, aqui pertinho da gente. Né? Não, perto, porque nós estamos na mesma região, mas a gente sabe das dificuldades que é para uma pessoa sair da Amazônia acreana, da Amazônia rondoniense, enfim, do Amapá, de Roraima, para chegar em Belém do Pará. Mas aí isso é para a gente refletir nessas barreiras, né,
quem pensa por nós, como que é essa representatividade, né? E como que é, mais uma vez eu vou colocar aqui para xeque, né? Considerando que a professora Zélia Amador de Deus, da Universidade Federal do Pará, a ativista Nilma Bentes, idealizadora da Marcha das Mulheres Negras em 2015, esse pensar, essa ideia saiu da cabeça de uma mulher nascida na Amazônia paraense, chamada Nilma Bentes, que botou para o mundo uma ideia, né, para 2015, a Marcha das Mulheres Negras, e ela conseguiu reunir mais de 20 mil mulheres em Brasília, mulheres negras. Então, quem é que sabe disso? Né? Nilma Bentes, com mais de 70 anos, produzindo, e Zélia Amador de Deus, inclusive a professora Zélia Amador de Deus, professor Nilson, recebeu o título de professora emérita na Universidade Federal do Pará, né, que já existe há 44 anos, somente no ano de 2000. Ou seja, somente no ano 2000, nós estamos em 2023, a professora Zélia Amador de Deus, que é inclusive uma pessoa que participou da Conferência de Durban, né, fora do Brasil, levou a cara do Brasil, da Amazônia, ela e Nilma Bentes, para lá, na Conferência de Durban, para pensar toda esse início de pensar as políticas de promoção de igualdade racial para o Brasil. Elas estavam nesse evento, e somente no ano 2000 a Universidade Federal do Pará resolve, né, dar o título de professora emérita para Zélia Amador de Deus. Então, veja isso, né? Sem falar que a Universidade Federal do Pará, não sei se você sabe, é a primeira universidade no Brasil a possibilitar institucionalmente a entrada de estudantes quilombolas na Universidade Federal. E isso tudo aconteceu por conta da movimentação de professora Zélia Amador de Deus, porque ela é uma mulher negra, ela é atriz, ela é doutora em antropologia, e ela é uma mulher quilombola. Então, aí eu chego num ponto, assim, que eu acho que isso é muito interessante a gente discutir, que é essa questão da representatividade qualitativa. Não só a representatividade nesses espaços de produção de conhecimento, quer seja a academia, quer seja o poder executivo, quer seja o poder judiciário, né? De você ter representatividades em corpos, mas que muitas vezes isso acaba sendo um emaranhado, uma armadilha, porque isso muitas vezes não atende a bandeiras, né, de reivindicações de lutas significativas para esses grupos, né? Quer seja quilombolas, quer seja a comunidade LGBTQIA+, né? Quer seja a população negra, quer seja a população indígena, quer seja os grupos de pessoas com deficiência. Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso e refletir sobre quais os tipos de representatividade a gente luta para ter nesses espaços, né? Então, quando você lembra muito bem a passagem dessa moça recentemente aqui, fazendo propaganda dos concursos, né, para ingresso na diplomacia do Brasil, e ela nos revelou que nós tivemos uma diplomata acriana chamada Milena, que precocemente faleceu, né, de uma doença que ela adquiriu. Aí eu pergunto... E numa missão, né? Numa missão. Na África. Em África. Quem sabia disso? E ela era uma moça negra, né? Então, assim, eu reflito muito, né, sobre essa estrutura, inclusive dentro da sociologia, sobre esse tripé de gênero, raça e classe, que define, né, o estar ou não em espaços de poder. Se, por exemplo, a gente começar a refletir junto à Universidade Federal do Acre, quantos professores e professoras negras, quando nós entramos na universidade na década de 90, nós tínhamos? Eu posso contar no dedo aqui para você. Olha, né? No curso, não me recordo quem. Viu como é difícil? Eu lembro do professor cubano que veio dar aula, que era um negro. Mas do quadro mesmo, talvez a Elaine, mas a Elaine... a Elaine... Poderíamos dizer que ela era uma mulher parda. Uma mulher parda, mas eu não sei como ela se declarava também eu não sei, né? mas... Posso dizer que eu tive o Marcos Inácio como um professor negro.
Né? Na caso, época, o foi Marcos... meu professor, mas o único. O único. Então, assim, se nós somos 56%, o percentual de pessoas desse país, e é muita gente, né? Bastante gente. Seguindo o que prerroga o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 12.288, né, que fez 13 anos agora, que é a nossa Constituição, que pauta para o Estado brasileiro como e onde as políticas públicas para a população negra devem ser consideradas. Se a gente tem a somatória de 56 pessoas que se autodeclaram pretas e pardas nesse país, somando essa população negra, por que esse segmento ele também não está presente em determinados espaços de poder que pensam política pública? Né? Se você olha para a nossa Amazônia, o Acre, seguindo o censo de 2010, nós fizemos uma pesquisa quando eu estava na gestão municipal, na Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do município, nós somos 73% autodeclarados entre pretos e pardos. Nós não somos genuinamente indígenas, não é? E aí, quando você olha para esse espaço da Amazônia, que é o Acre, um estado que não tem 1 milhão de habitantes, mas tem muita gente, e você vê o fenótipo dessas pessoas, você vai ver um fenótipo pardo-preto. E aí, quando você olha para os espaços de poder, nas universidades, dentro dos tribunais de justiça, dentro dos ministérios públicos, né, e federais, quando você olha para dentro dos departamentos, dos cursos da Universidade Federal do Acre, quem você vê com a caneta na mão? Então, eu acho que isso é uma provocação que eu faço, né, porque isso é política. Isso define os rumos, né, das nossas vidas, do ponto de vista, se a gente pensar numa democracia, se a gente pensar em acesso à justiça. Então, quando a gente fala em justiça social, isso é um peso gigante se você não considera esses grupos que, historicamente, eles sempre foram subalternizados, né? Sempre para acessar direitos humanos tiveram que arrombar as portas, e quem veio antes desses grupos, muitos perderam suas vidas, homens, mulheres, né? A história mostra isso, né? A nossa profissão nos revela isso, quando a gente vai para a parte da pesquisa mais profunda, delicada, com responsabilidade, sabe? Então, eu sou uma pessoa que eu causo algum frisson em alguns momentos que eu vou fazer debates, assim, em alguns grupos mais politizados, enfim. A meninada, tipo, na periferia, está super politizada em alguns aspectos, sabe, professor Nilson? É impressionante. E isso a gente deve à movimentação de política pública a partir de 2003 no Brasil. Porque você tem aí 523 anos de Brasil, eu gosto muito de fazer esse comparativo matemático. E você tem 1888, a abolição da escravidão no Brasil, né? E aí você tem 135 anos somente dessa abolição. Exato. E você tem 3 séculos de escravidão. E você tem de 2003 para cá somente a movimentação com falhas já, com paradas, e essas paradas elas são significativas quando a gente pensa em inclusão, em direito humano, porque o direito humano tem que ser inclusivo numa constante. Claro. Se ele para, ele deixa buracos, lacunas, ele causa desigualdades, porque aí esse grupo na ponta não acessa esses direitos, essas políticas públicas, elas se fragilizam. Então, quando você coloca aí 523 anos no Brasil, 3 séculos de escravidão pesada, das piores violações de direitos humanos, sem acesso a nenhum direito, 3 séculos e meio, né? Você pega 135 anos somente da abolição e 20 anos de política de promoção da igualdade racial, por exemplo, ou de várias políticas públicas inclusivas no Brasil, né? Assistência social, o próprio SUS, que é muito recente no Brasil, né? Sistema Único de Saúde, é muito pouco tempo. É muita violação desse direito à frente das tentativas de garantia de direitos. Então, por isso que é muito importante a gente batalhar e monitorar para que a gente não perca o mínimo que a gente conquistou desses direitos humanos em todas essas searas. Todas essas searas. É interessante que você coloca aí essa questão de
nos últimos, se a gente pegar, final, principalmente depois do impeachment da Dilma, de 2016 até o ano passado, esse movimento de quase que de desqualificação, de forma até, muitas vezes, pela voz, pela boca de representantes, de pessoas que ocupam o cargo de poder, se referirem a essa questão, por exemplo, de cotas, essa questão dos direitos humanos no sentido de atender essas populações mais vulneráveis, a questão racial no Brasil, as minorias sendo tratado assim como se fosse algo, como se fosse perfumaria, não é? Ah, não tem o que fazer, então ficam falando de cota, e o discurso dessa tal de meritocracia num país que você acabou de falar para a gente aqui, 3 séculos de escravidão, nós temos 125 anos de abolição e 20 anos em que você, de forma, digamos, mais objetiva, o Estado brasileiro investiu de forma mais incisiva com relação à garantia desses direitos às minorias, a questão racial, a questão das cotas. Quer dizer, estamos falando de coisas muito recentes. Eu acho interessante porque eu gosto, acho que foi a semana passada, quando deu aquele movimento todo com relação à alteração que foi feita pelo deputado, eu não me lembro o nome dele, porque o cara nem aparece, só apareceu agora o nome dele porque ele fez essa lambança lá na MP. Mas eu me recordo que a Marina fez uma fala que eu achei interessante, eu gostaria que você, porque se a gente está falando de questão de representação, a gente olha as instituições, você falou, nós somos mais de 70%, aqui me referindo ao Acre, de autodeclarados negros ou pardos, mas você vai nos espaços de poder, de deliberação, o fenótipo é branco, não é? O homem do sul do Brasil, né, do sudeste. A Marina se refere nessa fala, acho que foi numa audiência pública e ela disse assim, olha, o problema não é elite, o problema não é a questão de ter uma elite, o problema é o tipo de elite. Foi mais ou menos assim que ela se referiu, de como a elite no Brasil, aí que eu estou dizendo elite, eu estou dizendo elite política, econômica, enfim, como o Brasil precisa ter uma elite, porque obviamente a Marina, com essa capacidade que ela tem de síntese, ela disse, olha, porque uma elite não é apenas uma elite econômica, né? O Brasil precisa de uma elite, mas uma elite que pense o país, que pense a nação, que pense em médio e longo prazo, para onde que a gente vai, que tipo de nação nós queremos construir. Então, a ausência dessa elite a qual se refere a Marina é que joga o Brasil, por vezes, nessa espécie de limbo, né? Estamos aqui no maior reserva de biodiversidade do planeta, nós estamos no centro da atenção do mundo, mas a nossa elite, essa elite que nos falta, também impossibilita que a gente possa ocupar, digamos, um lugar de mais destaque nessas discussões. Perfeito. Você acha que essa questão que a Marina coloca é também um entrave que impossibilita que o Brasil avance nessa questão? Porque aí nós estamos falando de direito mesmo, de minorias, de questão de gênero, de raça. Eu penso, professor Nilson, que Marina... Ela me chama de professor Nilson, somos amigos, mas ela me chama de professor Nilson. Eu penso, professor, que Marina nunca sentiu na pele o fato dela ser uma mulher de pele preta, amazônida, né? Com tanto peso como nesse momento dela sendo ministra, que ela pega os resquícios pesados de todo, né, o tenebroso indireitos, né, que a gente viveu em 4 anos de poder da gestão passada, enfim, que eu não vou nem aqui entrar nos pormenores. Então, muito difícil para ela, porque ela enfrenta esse peso que é a misoginia, né, dos homens do poder, quanto a ministra também, né, dos povos originários, Sônia Guajajara. Então, você tem aí a real oficial, como a juventude fala, 2 mulheres que representam 2 segmentos de povos originários desse país, Marina sendo uma mulher da Amazônia e uma mulher negra,
e a Sônia sendo uma mulher indígena que assume esse cargo de status de ministra, né? Mesmo o status de ministra, para elas duas, não tem peso. Como há peso, vamos supor, se elas fossem um homem hétero, branco, ocupando esse cargo. Então, não existe uma blindagem social de força para elas. Essa força, esse cabo de força para elas é muito injusto, justamente porque há uma estrutura na sociedade brasileira que é estruturalmente, visivelmente, e é um fato que isso existe, que tenta, de qualquer forma, desqualificar, desestruturar e desestabilizar o poder que é dado para essas duas mulheres. Então, pensemos no que significa essa estrutura de gênero, raça e classe que muitas intelectuais mulheres discutem, como a Angela Davis, como a própria Djamila Ribeiro, como Lélia Gonzalez discutiu isso muito em seus livros, em seus textos. Quem não conhece Lélia Gonzalez, uma grande antropóloga brasileira que morreu aos 59 anos no Brasil, inclusive era assessora de Benedita da Silva, né? E uma grande intelectual, professora e fundadora do movimento negro no Brasil. O que Lélia pauta? Essa estrutura de gênero, raça e classe, ela é muito mais pesada quando você está na disputa de espaços de poder e quando você tem duas pessoas com o fenótipo que é Marina e Sônia. Isso é fato, né? Ao ponto de desqualificar e enfraquecer, né, a existência de dois ministérios e de duas mulheres ministras. Isso é um fato. Hoje de manhã, por coincidência, eu fui fazer leitura de sites, enfim, que eu gosto muito do ECOA UOL, que é o site, né? Eu fiz alguns trabalhos, eu já fui curadora de conteúdo durante alguns meses para esse site, e foi a primeira vez que eles contrataram uma pessoa da Amazônia para sugerir pautas para eles. Então, eu tenho dois textos lá escritos no site do ECOA UOL, enfim, nessa época eu estava até como professora em Chapuri, e foi muito interessante quando saiu uma matéria minha que virou assim, tipo, como se eu tivesse ganho um Oscar. Então, para você ver, é tão difícil você ter um destaque, né, morando aqui do lado de cá dessa região, para qualquer coisa que você faça, num simples texto que você escreva, que reverbere para o Brasil de lá, que você vira, eu chamo celebridade por alguns instantes. Celebridade, a sensação de sentir o gostinho disso tudo profissionalmente, momentaneamente. E hoje eu li o seguinte, de um cara chamado Paulo Scott, ele é um professor. Ele disse justamente essa pergunta que você me fez em relação à Marina, que eu puxei a Sônia Guajajara, enfim. No Brasil, o fascismo se apresenta como uma espécie de cobertura e como se fosse uma fuligem tóxica, que vai se precipitando sobre a montanha do escravismo, sobre uma perversa ordem civilizatória que já é naturalmente violenta. Então, essa fuligem, essa fumaça tóxica, que essa violência contra os corpos desses grupos que você falou no início, né? As pessoas pretas, as pessoas indígenas, quem mora na Amazônia, quem é nordestino, quem é deficiente, as mulheres. Isso é o guarda-chuva geral. Só que quando você estratifica esses fenótipos, aí a violência em todos os aspectos é maior. Porque quando você tem uma mulher que é uma parlamentar, que você pega hoje, né? Eu fui dar uma pesquisada. Hoje, no Senado, a gente tem 81 cadeiras, né? Dessas 81 cadeiras, nós temos 14 mulheres. Se você faz uma pesquisa do fenótipo dessas mulheres, 14 que estão no Senado hoje, do Brasil, você tem uma mulher negra, você não tem nenhuma mulher indígena. E aí você diz, que tipo de política e para que tipo de pessoas políticas vão ser pensadas por essas 14 mulheres dentro do Senado? É uma provocação que eu faço. Quando você pega os 513 deputados federais que foram eleitos, você tem uma bancada feminina que aumentou 18,2%,
E algo inédito aconteceu, que a gente tem no Brasil 2 mulheres trans que conseguiram ser eleitas. A Érica Hilton, de São Paulo, e a Duda Salabete, de Minas Gerais. Então, isso é um grande feito. E aí eu respondo àquela pergunta que você fez no começo. Já, você tem esperança? Tenho. São somente 2 mulheres, mas são 2 mulheres que podem abrir portas com essa representatividade positiva, muito positiva em outras eleições, em outros feitos para entradas dessas mulheres trans dentro da Casa Parlamentar do Brasil. Aí você tem um quantitativo de 52,65% de mulheres que votam, professor Nilson. São eleitoras, bem, né? São eleitoras. E aí você tem 135 pessoas que se autodeclararam pretos ou pardos dentro desse bojo do parlamento. Somente. Só que quando você para analisar socialmente e politicamente, quando essas pessoas se autodeclaram pretos ou pardos, qual é a compreensão que eles têm de serem essas pessoas, pretas ou pardas, muitos deles e delas ainda não têm essa compreensão política do que é se descobrir, se autodeclarar e ocupar esses espaços que são tão importantes, sendo um corpo preto, por exemplo. Né? Então, assim, não basta ser só uma mulher a ocupar esses espaços. Qual é o perfil dessa mulher? Não basta ser só um homem homossexual a ocupar um espaço de poder. O que esse homem vai defender do ponto de vista do grupo que ele está representando? Né? Não basta ser só uma mulher indígena, não basta ser só um homem indígena. Então, a gente tem que também tomar cuidado, porque o capitalismo ele é muito sorrateiro. Né? Essas pautas nossas, que não são pautas identitárias, são pautas políticas de direitos humanos, elas são muito caras para a gente. Então, a gente também tem que tomar cuidado de como que essas pessoas fazem uso da ocupação desses espaços. Né? Então, o que eu trago aqui para você de dados, dessas 14 mulheres que se autodeclaram, que são mulheres e uma somente negra no Senado, somente 2 mulheres trans deputadas federais e somente 29 mulheres se autodeclarando pretas dentro da Câmara Federal, é um número pouco, mediante essa estrutura de poder de séculos, mas que já é um começo. É uma boa caminhada e que isso possa abrir mais portas para que essa meninada que está aí com 25 anos, essa meninada que está batendo na porta dos 30, né? Ou discutindo também uma questão política que é a etariedade, que mulheres de 60, que mulheres de 65 anos possam também pleitear esses espaços de poder, que é importante, tendo essa maturidade e essa compreensão política, né? Só aproveitar aqui e mandar um abraço para o Delson, que está mandando boa noite aqui, o Jamir, a Amanda, o Wilson Cavalcante também, o Alessandro Gondim, que você conhece, que faz aqui o nosso podcast também. Eles. O Vanderlei, boa noite, meu amigo Nilson, lá da Ocupação Marielle Franco. A Maria Nilda, a Jane, a Mara também mandando boa noite. Já, se a gente estava falando de você, essa questão da perspectiva que você tem, você me parece ser uma pessoa, sempre me pareceu ser uma pessoa muito esperançosa, e eu sei que você teve uma experiência nas escolas públicas como professora de sociologia, e eu sei que você fez alguns trabalhos interessantes com essa moçada das escolas. Conta um pouco pra gente como é que foi isso. Deu para sentir um brilho nos olhos? Elas compreenderam a mensagem? Você acha que sai coisa boa dessa, digamos, dessa periferia, né? Porque nós estamos falando de Rio Branco, que é a capital do Acre, no Amazonas. Nós estamos aqui praticamente, as pessoas, às vezes, em alguns locais do Brasil, dizem, mas onde é que fica o Acre, né? Porque as pessoas têm dificuldade até de localizar geograficamente Rio Branco. Aí quando a gente fala de Chapuri, se você não tem o Chico Mendes, né? Chapuri, as cidades do interior do Acre são, né, uma periferia da periferia, porque nós somos uma periferia em relação ao que a gente chama de centro-sul, enfim. Mas a gente sabe muito bem que coisas boas brotam, né, dessa periferia. Sim. O Acre é muito
Ele dá exemplos assim magníficos de pessoas. A Marina, estamos falando de uma pessoa que saiu aqui do Seringal, no Acre, e hoje é, sem dúvida, uma das 100 pessoas mais importantes do mundo. Já foi, inclusive, eleita, hoje é ministra, já foi senadora. Enfim, é uma voz, né, que ecoa por todo o Brasil e por todo o mundo. Quando a Marina fala, o mundo para ouvir ela falar. E ela saiu daqui do Acre. Como é que foi essa experiência? Você acha que você deu aula, faz quanto tempo que você parou de... Vai fazer 4 anos que eu vim de lá, né? Você veio de Chapuri. Isso. Como é que foi essa experiência? Conta pra gente. Então, foi uma experiência muito, eu chamo de preciosa demais, assim, mudou minha vida, né? Me fez rejuvenescer, me fez entender o que é utopia, sabe? A gente ouve muito Galeano, Eduardo Galeano, falando de utopia, mas às vezes fica muito abstrato essa compreensão. E quando você está dentro de uma sala de aula de escolas públicas, eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de interagir com a meninada. E não à toa que eu penso que esse espaço deveria ser muito melhor cuidado, os professores e professoras muito mais remunerados, enfim. A escola tem muita potência, né? Mas, ultimamente, a estrutura da escola está muito chata, muito cansativa, né? Eu digo isso porque eu ouço muito isso da meninada, eu ouvia muito isso, eu senti isso na estrutura. Então, assim, não é a meninada que cansa, é a estrutura que cansa, né? É a mesmice, é a repetição. Então, assim, para você ser um produtor, uma produtora de conhecimento, uma professora diferenciada, não é fácil. Mas é possível? É muito possível, porque eu sempre converso com uma amiga, né, das ciências sociais, a Rosilda, a gente tem que procurar botar leveza nesse fazer. Como que você vai conseguir, porque cada um é cada um, né, com os seus problemas, com os seus acúmulos de vida, principalmente mulheres, aí é um desafio pessoal. Mas eu vou lhe dizer, pegando o exemplo de Chapuri, e daqui também, por onde eu passei, alguns espaços escolares, enfim, tem uma frase que responde muito o que você me perguntou. O hábito suja os olhos, de tanto você ver, você acaba não enxergando. Então, você acaba não fazendo o exercício de ver e enxergar toda a potência que essa meninada tem para te dar e o quanto eles estão abertos para te ouvir. Mas depende do tipo de conhecimento que você leva para eles, da metodologia que você produz, se é interessante, se chama atenção, se seduz. E é por isso que eu acho muito interessante, professor Nilson, qualquer disciplina está interseccionada, está ligada, tem uma corrente de ligação com, por exemplo, a arte. É muito importante. A arte e a educação, arte e educação, estarem ligadas, porque aí você tem a possibilidade de você ser muito mais criativo, né? Eu tenho muita sorte porque eu fiz uma trajetória de depois de sair da universidade, que engessa muito a nossa cabeça, né? Porque tudo que eu construí depois que eu saí da universidade, do ponto de vista de mudança de pensamento, de formas de ver o mundo, eu tive que reconstruir depois que eu saí da universidade. Eu digo que eu saí da universidade com uma coisa muito preciosa, que é um diploma, que isso é muito importante nessa estrutura capitalista, né, que nos cobra isso, né, de aceitação social, mas se não fosse o meu encontro com o Centro de Defesa dos Direitos Humanos e Educação Popular, onde eu trabalhei com projetos dentro de bairros, que eu realmente comecei a ter contatos humanizados com as pessoas e eu comecei a desafiar a minha cabeça, os meus conhecimentos e casar o que eu aprendi na universidade com o cotidiano do conhecimento empírico das pessoas e do que eu passei a ver e enxergar, eu não seria a profissional que eu tento ser, por exemplo, quando eu estou dentro da sala de aula. Porque aí é eu entrar em contato com o mundo dessa juventude e você trazer essa juventude para perto de você. Porque a gente sabe que a disciplina de sociologia ela é muito criminalizada, né? Então, às vezes, leva um tempo para convencer esses meninos e meninas por que é importante a disciplina de sociologia dentro da sala de aula, nesses 60 minutos. Então, aí você tem que ter um malabarismo, né, metodológico de ter a atenção desses meninos e meninas.
E, cara, você descobre talentos para poesia, para leitura, para produção artística, para questionamento, para o questionamento crítico. Você descobre muitos talentos, muitos perfis. Então, eu digo que, por exemplo, Marina deveria ser na sala de aula, mesmo ela tendo acessado o estudo tarde, ter sido essa menina prodigiosa. E tem muitas outras Marinas dentro da sala de aula, sabe, professor Nilson? E aí, hoje, quando eu falo nesse jargão que a gente escuta muitas pessoas dizerem, mas a educação salva, mas vai depender também de qual é o perfil de professores e professoras que você tem dentro da sala de aula produzindo conhecimento, né? Qual é o perfil de métodos e técnicas que você tem para botar para a sala de aula, para essa meninada. Porque é muito desafio hoje, nessa contemporaneidade de sala de aula. Não adianta você querer ter uma sala de aula de 15 anos atrás com esse perfil e com toda essa tecnologia que você tem hoje. Então, para mim, ter passado, vivenciado a sala de aula de manhã, à tarde, muitas vezes à noite, tanto na zona urbana quanto na zona rural, como eu pude vivenciar, e eu tive o prazer de formar 17 meninos e meninas da zona rural, eu tive o prazer de vê-los receber o diploma de ensino médio, isso não tem preço. Porque você dá para esses meninos e essas meninas a possibilidade de sonhar, de ousar, de querer crescer, né? De não querer só ser aquele tipo de profissão que a vida inteira na família eles viram o mesmo exemplo. A reprodução. A reprodução. Então, eu tenho muito orgulho desse meu momento e penso que essa meninada que passou por mim tem muita coisa bacana para contar. Eu sempre os encontro, muitos tomaram rumos diferenciados, mas outros, professor Nilson, inclusive, estão dando continuidade aos seus estudos. Olha que bom. E isso é muito importante, né? Abriram um negócio próprio, passaram a trabalhar com fotografia, passaram a trabalhar com arte, passaram a trabalhar na área social, né? E isso é bacana, porque isso é o resultado de perspectivas diferenciadas que você apresenta, sabe? E do mesmo jeito que isso aconteceu, isso pode acontecer em qualquer espaço escolar. Aproveitando essa tua fala, eu queria te perguntar uma coisa, que é uma curiosidade minha. Como é que está essa coisa da educação popular? Porque você saiu do CEDEP há quanto tempo já? Um bom tempo, né? Sim, uns 10 anos. 10 anos. E como é que está isso, por exemplo? Nós temos hoje no governo, e aí eu estou falando de prefeitura, estou falando de Estado, governo federal, claro, estamos falando desse governo dos últimos 5 meses. Mas se você pegar, por exemplo, depois que tu saiu do CEDEP, e mesmo com todos esses atropelos que a gente teve em relação às políticas sociais, enfim, de inclusão, tudo, como é que está essa coisa ainda? Ela ficou parada no tempo ou houve avanço em termos de você incluir mais projetos de formação, de educação popular? Como é que está isso? Porque eu acho que educação popular, né, ou seja, levar esse conhecimento, essa possibilidade dessas categorias mais populares da sociedade, é importante porque você também, à medida que você vai levando esse processo educacional, você também vai criando um ambiente muito propício para o surgimento de lideranças, né? Lideranças locais, lideranças políticas, partidárias. Isso está como? Porque eu acho que, eu estou fazendo talvez uma avaliação tanto pessimista, mas eu vejo, e aí eu já estou querendo já colocar você num outro debate, essa questão da educação popular, como é que está isso? Se isso parou no tempo, se isso continuou, como é que estão as instituições que estão envolvidas, se é que você também tem esse conhecimento, às vezes, né, tanto tempo que você saiu de lá. Mas, por outro lado também, e a gente vê isso até mesmo dentro do próprio, eu vou já linkar uma coisa com a outra, aqui dentro do próprio pessoal, nós temos um setorial de mulheres aqui, mas há uma dificuldade muito grande nos partidos, nos movimentos sociais, nos sindicatos, de forjar, eu estou dizendo forjar mesmo. Elas estão na linha de frente. As mulheres elas fazem praticamente tudo dentro do que diz respeito à questão política. Mas quando é para ir
para disputar uma vaga na Assembleia, disputar uma vaga na vereança, na Câmara dos Deputados, você tem uma certa resistência. Como é que você vê isso? Essa dificuldade, tá? Mesmo de partidos que têm um viés mais, digamos, popular, um viés mais de inclusão, essa resistência feminina a entrar nessa luta política partidária. Professor, na verdade, isso é uma estrutura que, para que a gente ascenda enquanto mulheres nesses espaços e entrar na disputa do ponto de vista da gente pensar em equidade, não uma coisa de superioridade a um outro indivíduo, enfim, é equidade. Se a gente não puder estar no mesmo patamar, pelo menos a gente movimentar a balança, a gente sabe que isso aí implica em você mexer numa zona de conforto, que significa mexer em poderes, né? Poderes seculares, poderes de tempos estruturados. É uma zona de conforto que ninguém quer dividir com muita facilidade, vamos dizer, essa barra de ouro, né? Se você não entrega a barra de ouro por completa, mas aí você pelo menos dá metade dessa barra de ouro, você sabe que a luta aí é fervorosa, grande, provocativa, incômoda. Então eu vejo muito o seguinte, hoje você vê a maioria de mulheres que são eleitas e muitas delas passaram por partidos de esquerda, muitas vezes elas deixam esses partidos e vão para outros, do ponto de vista para poder ter um pouco de ascensão e poder conseguir traçar os caminhos, né, da política com, digamos, com um pouco mais de facilidade, não de tranquilidade. Eu não estou dizendo que vai ser uma trajetória fácil, né? Mas eu vejo que, eu penso que o fato da gente ter hoje dentro do TSE, por exemplo, do Tribunal Superior Eleitoral, essa possibilidade da gente ter recurso para poder disputar eleição, porque a gente precisa ter recurso. O fato do TSE, né, da gente ter essa possibilidade também, da gente ter um percentual de mulheres na disputa, apesar de que essa presença feminina também pode abrir precedente para o que a gente chama de oportunismos, né, de utilizar esse ganho de direito, que é muito caro para a gente, em prol de benefícios que a gente sabe o que é o caminho, né? Mas eu penso que o fato da gente ter bons exemplos positivos, por exemplo, como a gente teve a Marielle, como a gente tem Benedita da Silva, como a gente tem a Thalíria Petroni, como a gente tem a Tainá de Paula, como a gente tem a própria ministra, né, de Igualdade Racial, a Aniele, como a gente tem uma Vilma Reis, como a gente tem a Sâmia Bonfim, que é uma excelente parlamentar. Muito combativa, né? Muito combativa. Isso abre um precedente para querências dessas mulheres, dessa meninada, enfim, querer estar no parlamento, ou numa Câmara de Vereadores, numa Câmara Federal, ou por que não no Senado, por que não numa presidência da República, por que não ocupando outros espaços no Poder Executivo, Legislativo, enfim, e Judiciário. Você me pergunta, é fácil, tem uma fórmula? Eu não tenho essa fórmula. Eu acredito muito em possibilidades que o próprio Estado brasileiro, a gente com muita luta, né, o movimento feminista, sobretudo, o movimento feminista responsável, maduro, histórico, né, todos nós bebemos de portas que o feminismo abriu para a gente, inclusive homens também, porque claro, se as nossas mulheres estão bem, consequentemente toda a humanidade estará bem. Quando a gente entende o que significa isso, esse bem-estar na qualidade de vida para as mulheres, toda a humanidade vai estar bem. É fundamental a gente entender isso, né? Sobretudo o patriarcado, mas a gente sabe que o patriarcado implica em poder, em domínio, né? E a gente está quebrando isso com muita luta e vamos ter que lapidar muito mais. Então, eu penso que a gente tendo
orquestradamente, essas representatividades políticas dessas mulheres positivas, reverberando, né, positivamente na cabeça, no ori dessas mulheres para fora, isso é um caminho positivo. Penso que também o braço do Estado não pode faltar de abrir em formas de direitos, possibilidade para o ser, permanecer e estar desses corpos de mulheres, quer sejam mulheres trans, quer sejam mulheres cis, enfim. Então, eu acho que é uma orquestração que tem que andar lado a lado. Apesar de que a gente saiba que para o Estado olhar para nós como deve olhar, com a responsabilidade que deveria ter, a gente vai ter que sempre estar arrombando portas, né? Mas eu acredito que a história mostra que sempre foi assim, nada veio fácil para nós, não veio fácil para as mulheres, não veio fácil para as mulheres negras, né? O movimento negro está aí provando, e o feminismo negro está aí provando isso, e não foi fácil, não é fácil para as mulheres indígenas, sabe? Mas eu penso que se a gente olhar 10, 15 anos atrás, né, por exemplo, da minha juventude, era impossível eu olhar para uma Câmara e eu querer saber, né, da representatividade de mulheres com mais responsabilidade há 25 anos atrás, como hoje eu me interesso. E isso aconteceu por quê? Acesso. Acesso a mulheres grandiosas, monumentais, inteligentes, criativas, pensadoras, que me inspiraram. Então, se me inspirou, isso também é um modelo de inspiração para outras pessoas, sabe, professor Nilson? E dá certo. Jaice, o nosso amigo Pedro Teles de Carvalho está mandando boa noite para você. Abraço. A Juberlene Santos, lá de Cruzeiro do Sul, dando boa noite. Nossa. E o Jurivan Bezerra. Jurivan. Boa noite, minha querida professora Jaicilene Brasil. Foi uma grande honra por eu ter tido a oportunidade de ter você como incentivadora do meu processo de formação. Olha aí. A Joyce Vieira, que palavras maravilhosas da nossa querida Jaicilene. Parabéns e obrigado por nos proporcionar este momento. Olha que bonito. E a Nilce Souza, boa noite. Ouvir essa mulher sempre uma boa aula, maravilhosa. A Nilce passou pelo CEDEP. É isso. Agora, a gente já tá... Nossa, como passa rápido o tempo quando o papo é bom. Mas eu queria te perguntar também uma coisa, que eu também... São duas... Eu vou fazer uma dobradinha aqui. A primeira questão, eu vou dividir esse questionamento assim. A gente sabe que o movimento, eu tive inclusive conversando com algumas lideranças aqui, o Júnior Machinelli, eu conversei com o Ninaua também, e a gente que está na universidade, enfim, o pessoal da antropologia que trabalha com essa questão indígena, é realidade que o movimento indígena está muito dividido, né? Então, o movimento indígena está muito dividido. O movimento de mulheres, ou seja, aí eu estou dizendo em termos de gênero mesmo ali, o movimento das mulheres e o movimento negro no Acre, também está dividido ou existe mais unidade? Como é que está essa coisa também? Essa é uma questão que eu acho que você é a pessoa indicada para esclarecer um pouco para a gente isso daí, para você que está nos assistindo, para a gente entender mais ou menos como é que funciona isso, como é que está isso no Acre. Se esse movimento de mulheres, se esse movimento negro no Acre tem uma mínima unidade, ou se a coisa está muito fragmentada também. E a outra questão, eu queria que você contasse para a gente um pouco, que eu sei que você andou participando de alguns projetos aí no interior do Acre, enfim, nas comunidades tradicionais. Conta um pouco para a gente dessa experiência. Aí essa questão primeiro, que eu acho que é um questionamento que é mais uma curiosidade minha, e também eu acho que de muita gente, falar movimento negro, movimento mulher, como é que está isso no Acre? Está dividido? Tem uma unidade? E depois, para finalizar, eu queria que você falasse um pouco sobre essa tua experiência em projetos no interior do Acre. Eu sei que você fez umas viagens malucas por aí, foi para um monte de seringal. Trabalhar, né? É preciso ter din-din, né? É preciso, enfim. Mas é isso, eu acho que são duas questões que eu acho que são importantes que a gente aborde aqui. Tem tantas outras, mas... Então, professor, na verdade, quando eu saí da sala de aula, eu passei a trabalhar para mim mesma. Eu resolvi... Não é fácil morando aqui no Acre, né? Não é fácil, principalmente sendo socióloga.
é difícil porque você tem muita carência de compreensão do que significa um profissional da sociologia, do que significa você trabalhar com a educação popular, com processos de formação diferenciados. Um sociólogo, ele fala de tudo, né? Ele de tudo, entre aspas, né? Porque quem quer tudo não quer nada. Mas a gente tem essa capacidade da gente poder acrescentar em várias pautas, né, de política pública, enfim. E foi um trabalho que eu fiz, começando de trás para frente, que a instituição SOS Amazônia me contratou para um projeto chamado Aliança. E nesse projeto, entre tantas frentes, tinha uma frente que era trabalhar dentro de 3 reservas extrativistas, nós temos 5 reservas no Acre, né? Trabalhar com um mapeamento cultural. Então, eu fui nesse projeto, enquanto socióloga, para dentro da Resex extrativista Riozinho da Liberdade, para a Resex extrativista Alto Tarauacá e Alto Juruá. E, no caso, Alto Juruá, eu fui para Marechal Thaumaturgo. De Marechal Thaumaturgo, a gente pega um barco, vai 9 horas subindo o rio Tejo, para chegar lá numa vilinha chamada Vila Restauração, que é uma vila dentro da reserva extrativista Alto Juruá, com mais ou menos 300 famílias. E aí a gente foi ouvir essas pessoas, ouvir e saber qual era a potência artística cultural que essas pessoas traziam com ela, o seu legado artístico-cultural. E foi, assim, uma revelação muito preciosa para a minha vida profissional, porque é um outro mundo de pessoas, de inteligência, de tecnologia ancestral. Eu chamo muito de tecnologia ancestral. Você tem a tecnologia de internet, eu chamo o legado dessas pessoas, o acúmulo de vida dessas pessoas de tecnologia ancestral. Porque são pessoas que vivem no meio da floresta, muitas vezes incomunicáveis, né? Considerando as comunicações modernas que nós temos, mas eles têm a forma de se comunicar dentro dos seus conhecimentos empíricos, as suas trocas, né, inventadas, criadas para sobreviver. E isso é muito impactante, né? Porque o Acre é gigante, a Amazônia é gigantesca e o Acre também é gigante. E a gente tem muita dificuldade de conhecer o lugar que a gente vive, né? Então, a Resex extrativista do Alto Juruá é a primeira Resex institucionalizada no mundo, né? Depois mesmo que veio a Chico Mendes, no mesmo mês de janeiro, né? Janeiro uma, se eu não me falha a memória, em março a outra. Mas a primeira Resex institucionalizada foi a Resex extrativista do Alto Juruá e ela foi modelo para o mundo, né? Enfim, com professores com professores que interagiram, né, lá, formando pessoas, seringueiros que se tornaram, por exemplo, especialistas em borboletas. Eles sabem tudo de borboleta, tudo de sapo, coisas que um biólogo muitas vezes não sabe, né? Você tem lá um senhor, que é o seu Roxo, uma pessoinha de menos de 1,60 m de altura lá no Juruá, que ele é filho lá de dentro da Alto Juruá, ele sabe tudo de borboleta. Ele foi treinado para saber tudo de borboleta, né, pelo professor Mauro Almeida e outras pessoas que chegaram dentro da Resex para estudar e ajudar o Chai Terry, né, ajudar outras pessoas antigas, né, a criarem a Aliança dos Povos da Floresta. Inclusive Chico Mendes entra, interage de Chapuri com eles, enfim, eles formam a Aliança dos Povos da Floresta. E eles começam um movimento de driblar a violência que os seringalistas executavam com os seringueiros para eles institucionalizarem as Resex. No caso, a Resex extrativista do Alto Juruá. E é uma história muito bonita, professor Nilson. E quem é que sabe disso nessa conjuntura, nessa meninada de 20 anos, 25 anos? As escolas não trabalham mais nem história do Acre. Então, você vê o fosso que tem dentro, né, da produção de conhecimento nas escolas da Amazônia, que não conhecem as histórias das suas histórias, não é produzido esse conhecimento dentro da sala de aula. E isso foi muito precioso, a gente conversaria um outro programa sobre isso. Só sobre isso, né? E você se encontrar
com essa troca da população preta com a população indígena dentro das reservas. Em relação a essa pergunta que você me faz, do movimento negro com o movimento de mulheres, professor Nilson, naturalmente, a gente vai se encontrar nas nossas demandas, não é? É fato que, quando um estado ou um município ele é muito frágil na compreensão política do que significa essas pautas, é claro que a gente perde, né? Então, hoje, você não tem mais, por exemplo, uma Secretaria de Estado de Direitos Humanos dentro dessa atual gestão. Você não tem hoje, por exemplo, uma Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Você não tem uma Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Você não tem. Então, isso fragiliza o pensar política pública com mais maturidade do ponto de vista de você irradiar, fazer chegar direitos humanos para esses segmentos. Né? O que você tem são pequenos departamentos ou pequenas coordenações, que bom que ainda temos, mas isso são pautas que merecem uma abrangência maior, na minha opinião. Tanto que nós temos um ministério a nível de presidência do Brasil, de mulheres, de igualdade racial, certo? Para você ver como isso é importante. E se há junção, quando a gente precisa se juntar, a gente se junta. Mas assim, há uma fragmentação muito grande, porque isso são pautas que não são cotidianamente trabalhadas em todos os espaços que a gente sonha que sejam trabalhadas. Então, há uma perda, sim. Hoje, pessoalmente, eu digo que eu trabalho muito nas minhas formações com educação popular. Outros profissionais que eu conheço procuram trabalhar, mas é um número muito pequeno. Porque isso deveria ser um fazer também que o Estado do Acre ou o município do Acre se apropriasse desse fazer, que é a educação popular. Que eu acho que isso impacta e proporcionaria, né, se conseguir muitos bons frutos do ponto de vista de mudança de comportamento, de transformação social, né, principalmente pensando na política de gênero e de raça, de direito humano. Isso impacta se você tiver outras pessoas, a ampliação de outros grupos e principalmente o braço do Estado e o braço do município, com pessoas pensando projetos, pleiteando recursos financeiros, né, para devolver para dentro de uma comunidade, para dentro de escolas, para dentro de grupos sociais. Você sabe que isso reverbera resultados, né? Seria até ingênuo da minha parte se eu não dissesse isso, porque isso é verdade. É muito importante que a Universidade Federal do Acre, né, esteja próximo da população. Não se pode ter assim, um apartheid da universidade para fora. Esse movimento de dentro para fora e de fora para dentro tem que acontecer. Para você ter uma ideia, quando eu fui professora em Chapuri, o grande sonho dos meus alunos, dos meus ex-alunos, era conhecer a universidade, professor Nilson. Infelizmente, eu não consegui trazê-los para Rio Branco. Olha. O maior sonho deles era conhecer a Universidade Federal do Acre. Vejam bem, meninos e meninas que moram a 188 quilômetros daqui da capital. Né? E isso é uma realidade não só de Chapuri. Então, assim, como que a Universidade Federal do Acre pode fazer esses intercâmbios com escolas públicas de alguns municípios mais perto, que tenham uma mobilidade do ponto de vista terrestre, que possa trazer uma escola, um primeiro ano da Escola Divina Providência, vamos supor, de uma escola de Sena Madureira, de uma escola de Brasileia, né? Uma turma que está terminando o ensino médio ou que está entrando no segundo ano do ensino médio para fazer um intercâmbio com a universidade. Fica aí a dica. Isso pode ser um projeto de extensão, isso pode ser um projeto das ciências sociais, isso pode ser um projeto da Pró-Reitoria de Extensão e Pesquisa. Por que não? Perfeito. É preciso que a universidade se aproxime e cumprir o seu papel institucional, né? E cumprir o seu papel institucional, sabe? Então, são muitas coisas que você vai tendo muitas boas ideias. E é por isso que é muito importante, eu não posso deixar aqui de dizer, desse ganho, né, da sociedade civil do ponto de vista da cultura, com a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, que são possibilidades financeiras de você
pensar por segmentos culturais, a capoeira, o patrimônio, né, o movimento indígena, a população preta, vamos dizer aqui, quem trabalha com audiovisual, para quê? Pensar projetos com recurso para poder discutir e pautar vários assuntos dentro da cultura, envolvendo a cultura, mas também envolvendo qualquer assunto, tendo recurso em mão, que aí você, além de você pautar determinados assuntos em forma de projeto e chegar em municípios, chegar em bairros na cidade de Rio Branco, você também gera emprego. Porque você contrata aquele teu ex-aluno que mora lá no bairro tal e que a mãe dele tem uma pensão. Para esse projeto você pode contratar. Você pode contratar aquela menina que gosta de fotografia e um belo dia conseguiu comprar um celular bom e ela pode fazer vídeos para você do próprio celular dela. Você pode contratar aquele menino que, por exemplo, trabalha com produção e que pode te ajudar a descobrir quais são os talentos e as potencialidades daquela região, daquele território que você chega com um projeto. Então, é muito importante você ter mobilidade financeira. E quando você tem uma lei Aldir Blanc, você tem uma lei Paulo Gustavo, você pode pleitear essas possibilidades de projetos culturais, sociais, e aí você trabalha a luta antirracista, você trabalha a questão de gênero, você trabalha a valorização da cultura africana e afro-brasileira na região, assim como a cultura dos povos originários. Então, veja como você tem essa mobilidade, né? Você tendo a oportunidade de acessar um projeto, uma lei que se transformou, um projeto, né, tensionado pela sociedade civil, que joga para o governo e o governo transforma em lei e esta lei reverbera em condição financeira. Então, a gente está falando aqui sobre democracia, justiça social e política. Ou seja, nós estamos falando de esperança, né? De esperança. Ou seja, Joyce, para você que está nos assistindo aí, a gente poderia ficar mais 2 horas conversando aqui, mas eu prometo que eu vou trazer a Joyce para falar sobre outras questões aí. Mas a gente vai terminar, com certeza você virá. Eu queria agradecer a tua audiência, você que nos acompanhou aqui, esse papo maravilhoso com a minha amiga Joycilene Brasil. Queria agradecer, dizer muito obrigado, pedir mais uma vez, você que gosta de nos acompanhar, que se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, isso é muito importante. Joyce, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, obrigado por essa aula maravilhosa que você deu, tenho certeza que o nosso internauta gostou bastante, e é aquilo, a gente promete que vai trazer a Joyce em outra oportunidade. Mais uma vez, obrigado. E aí, você tem as suas palavras finais aí do programa. Eu quero agradecer o convite, digo e reafirmo, né, que aceitei pelo profissional que você porque você é um amigo de profissão e porque você é uma pessoa que está aberta, né, uma pessoa que ouve, e isso é muito precioso. Você está disposto a ouvir, a trocar, a se acrescentar, né, e reverberar para o mundo novas possibilidades de conhecimento, já que o conhecimento é alimento. E eu quero deixar aqui uma saudação para uma pessoa que nos deixou essa semana, que passou, que foi o mestre Aldenor da Costa, que era o nosso mestre da Marujada Briga Esperança, um folguedo cultural genuinamente acreano, que nasceu em Cruzeiro do Sul e ele nos deixou. E dizer que ele deixou um legado muito bonito e que eu espero que reverbere para muita gente. Hoje eu já falei desse legado aqui para você, né? E acho que você pode chamar pessoas para falar desse legado. E eu quero deixar esse momento de presente, né, para ele, que tanto me ensinou, que tanto ensinou os meus outros companheiros e companheiras da Marujada, que são brincantes da Marujada, e que deixou uma memória bonita de cultura, de arte, de direito humano para nós. É isso aí. Mais uma vez, obrigado, boa noite a todos vocês.